Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. Tudo bem contigo? Hoje nós temos um tema super polêmico, mas super interessante também para falar, tá bom? O nosso tema de hoje é a respeito da segunda vinda de Jesus, segundo a ótica do islamismo. Já pensou sobre isso? Você já analisou que os filhos de Abraão todos receberam a promessa? Você já analisou que a promessa foi feita de Deus para Abraão e não de um determinado filho? Então de Abraão saem as três grandes maiores religiões do mundo. Você tem o judaísmo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, sim ou não? E você já parou para perceber que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca nessa terra, assim como os profetas escreveram? Então, se você começar a analisar um pouco sobre essa questão, você vai perceber que tudo na vida existe duas histórias, dois contextos. Já analisou um delegado quando ele vai conversar ou investigar alguma coisa, ele tem que conversar com uma, depois com outra. Ele analisa os fatos. Deus, que é Pai, que está vendo todas as coisas, entende que Abraão que errou. Não foi os filhos que erraram. Como assim, Robert? Veja bem, Ismael teve culpa de vir ao mundo? Não. A culpa foi de Abraão. Depois, Abraão ainda por conta da influência da sua esposa, expulsa Agar e simplesmente dá um cântaro de água e um alimento e coloca um na direção, a mulher, né, mãe de um filho dele. Então, quem errou nessa história? Se você analisar muito bem, você acha que Deus, por conta do erro de Abraão, simplesmente jogaria para cima toda essa comunidade, esses milhares e milhões de filhos de Ismael que existem até hoje? Ou você acha que todo mundo vai para o inferno? Então é sobre isso que nós precisamos repensar. Às vezes nós analisamos os casos a partir de um contexto, de uma literatura, de uma visão. A nossa Bíblia ela é muito rica. E é a melhor de todas, glória a Deus por isso. Mas ela conta um lado da moeda, o filho mais novo. A partir do judaísmo, a partir da sua visão. Mas você nunca parou para ouvir a visão do filho mais velho. O que ele sentiu como bastardo por ter sido abandonado. E você nunca parou para pensar que Deus abençoou ele, disse que seria poderosíssimo na terra. Já parou para pensar sobre isso? Enfim, eu não estou aqui para defender eles, mas eu quero dizer para vocês que eles também acreditam em Jesus, eles também acreditam na segunda vinda de Jesus e eles acreditam no juízo final que será executado. Então olha só que interessante, o Alcorão, ele menciona Jesus em 13 capítulos e 33 versículos. Seu nome foi mencionado 25 vezes no Alcorão. E aqui eu quero te convocar a contar quantas vezes Maomé foi escrito lá no Alcorão. E você vai ver que Maomé não foi quase nenhuma. Mas Jesus está lá 25 vezes em 13 capítulos e 33 versículos. Então, olha só que negócio louco, que coisa interessante isso, tá? Então, tanto o Islã como o Alcorão, que é o livro sagrado deles, exigem que todos os muçulmanos acreditem e o apreciem, tá? Não acreditar em Jesus ou em qualquer outro profeta é considerado um ato de infidelidade à religião deles. O Alcorão sagrado assim descreve Jesus e ele foi entregue por Deus a quem? A Maria. Olha como nós cremos, tá? E que quem criou ele? Seu pai, Deus. Porque eles também entendem que José não foi o pai, não criou Jesus, já que uma boa parte da tradição crê que Maria ficou viúva cedo, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. E assim como Adão foi criado sem pai, eles também colocam que Maria deu à luz a Jesus sem ser tocada num homem. Então perceba que os muçulmanos estão com a mesma visão a respeito de Jesus sobre Maria, tá? Os judeus que falam mal e blasfemam contra Maria, mas os muçulmanos não.
Então, para os muçulmanos, Jesus é um profeta que veio ao mundo para entregar a mensagem de Deus por meio da revelação do Evangelho. Olha a similitude. Ele é o Messias, aquele que não foi tocado pelo demônio e que Deus enviou para que pudesse fazer diversos milagres em nome do Eterno, tá? O Islã também nega, o Islã aqui nesse ponto ele sai um pouco fora da curva. Ele nega a crucificação de Jesus, olha só que interessante, mas afirma que ele foi arrebatado de corpo e alma aos céus e voltará no fim dos tempos para combater o anticristo. Sabia disso? Os ensinamentos de Jesus permanecem vivos na tradição islâmica e foram objetos de pesquisa, e é até hoje, pelos grandes cientistas da religião, tá? E aqui eu quero ler alguns versículos que tem no Corão que falam um pouco sobre a segunda vinda, sobre o juízo final, sobre a ressurreição, porque eles creem também nisso. No capítulo 2, verso 48, diz assim: como ousais negar a Deus uma vez que eres inertes e ele vos deu vida, e depois que vos fará morrer, depois vos fará ressuscitar e então retornarás a ele. No capítulo 3, verso 194 diz: e temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, e nele será admitida intercessão alguma, nele será aceita compensação, nem ninguém será socorrido. Depois, o Senhor nosso concede-nos o que prometeste, por intermédio de teus mensageiros, e não evitastes o dia da ressurreição, tu jamais quebras a promessa. No capítulo 23, 16, cada um deles comparecerá ante ele no dia da ressurreição. Olha só que esse versículo tem uma analogia, uma similitude muito parecida com a do Apocalipse, né? O comparecer o dia do juízo final. Olha o 40:17, depois sereis ressuscitados no dia da ressurreição. E aí, o que você me diz sobre isso? Olha só que interessante. E aqui eu coloquei alguns versículos para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mas tem muitos outros. Então, assim, eles creem que nesse dia está escrito lá: toda alma será retribuída segundo o seu mérito. Nesse dia não haverá injustiça, porque Deus é destro em ajustar as contas. Olha só que terrível esse negócio. Então, os muçulmanos acreditam no dia da ressurreição e no dia do juízo final. Mas, diferentemente de alguns cristãos, eles não têm uma narrativa unificada, não tem uma escatologia como o Apocalipse de João, o Apocalipse de Baruque, de Elias, de Sofonias, o de Enoque. Eles não têm toda essa construção escatológica, mas eles vão coletando alguns textos, por exemplo, os hadiths, né, que falam um pouco do fim dos tempos, que virá em alguns estágios, né, que o mundo será corrompido, já está corrompido, né, cheio de justiça, os muçulmanos serão oprimidos, eles creem, já estão vivenciando isso, é como eles entendem. Outros sinais serão aumento do consumo de álcool, de drogas, né, e prostituição, e toda essa questão toda, a mundanização do mundo, né, ou a secularização, não sei como você pode enxergar isso. Bom, eles também creem que o Sol, no lado oposto do Ocidente, ele nascerá do lado oposto. Depois a fera falante, que é a besta que sai da terra, né? O Dabat ao ar, aparecerá para marcar a testa de todos. Olha o protesto da testa também, o símbolo da testa, como ele está no conceito muçulmano, diferenciando-se os muçulmanos crentes e não muçulmanos descrentes. Olha só que interessante isso. Os infiéis receberam a marca da testa também. E eles também creem no processo do falso profeta, que desembarcará desse mundo, né? Que é o sujeito, o anticristo, né? Para o cristianismo, para nós, né? E eles creem nesses processos, eles têm isso escrito nos hadiths, tá? Que é na escatologia islâmica. E a escatologia islâmica, ela tem um processo muito parecido com a judaica e a cristã, tá? Quando ela fala do fim da terra, desse universo, o processo da ressurreição, do juízo, essa aproximação do sol, tá? E a questão da besta que sai da terra. Então eles creem também na vinda, né, de Imam Mahdi, que é Isa também, né, que é Jesus. Para eles chamam de Isa, mas é Jesus que é o guiado, o Messias, né? É esse que desencadeia a redenção, que vai redimir os irmãos islâmicos, e com a derrota dos seus inimigos, ele derrotará, né, os inimigos,
E a natureza exata disso, eles se diferem, né, um pouco na visão dos xiitas e sunitas, né? Mas ambos concordam que Jesus, que é o Isa, tá, vai trabalhar para o processo de justiça, de redenção dos muçulmanos e cristãos, né? Então eles vão ele vai trazer o juízo final. E só que ele não vem diretamente de Jerusalém, né? Já é um processo que as regras eles vêm de Meca, né? O Mahdi vem de Meca e as regras a partir de Damasco e da Síria. Então eles desconstroem um pouco o processo ali do Templo de Salomão, porque Meca é o lugar mais importante para eles. E é bom dizer que ambos estão no Monte Moriá, o monte que Abraão foi sacrificar, né? E ali está. Hoje os judeus só tem uma parede, que é o Muro das Lamentações, mas todo o templo, todo aquele ambiente geográfico, o Santo dos Santos, todos os ambientes, quem tem acesso, quem? Os muçulmanos. Os sarcófagos, né? Os túmulos dos patriarcas também estão no terreno dos muçulmanos. Então tudo que os judeus, e que a gente lê muito na Bíblia, a maior parte está no território dos irmãos mais velhos, tá? E Isa, que Jesus irá derrotar o Dajjal, né? Que é o anticristo, que é o enganador, o falso Messias, né? É o sujeito que vai vir à Terra para enganar a muitos, vai ser um grande líder, que vai estar ali entre os irmãos islâmicos, né, os muçulmanos e os judeus, e ele vai se casar. É interessante isso, que Jesus, quando volta para eles, ele vai voltar e vai ter família, ele vai se estabelecer na Terra, assim como está em Isaías 54. Se você for analisar o conceito do Messias em Isaías, ele é um sujeito que vai viver muitos e muitos dias, tá? E para eles o processo do reinado, é por isso que os judeus têm muito problema com a questão do aceitar o Jesus Messias, que não se tornou um grande líder, que não se tornou um rei, né, segundo eles, rei terreno, né, o Messias que impôs com guerras e trouxe juízo a tudo. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Messias já é uma teologia também extensa, não dá para falar nesse vídeo. Mas eles declaram esse processo, tá? E eles creem no processo da besta da terra, como a gente falou, a marca nos rostos dos infiéis. Então o Alcorão vai ser levantado, segundo eles, a partir do coração do povo. A lei estará, a lei do Alcorão. E você vai ver essa similitude também com os judeus. Segundo eles, também no juízo final, na ressurreição, a Torá estará no coração de todos, né? E para nós, a palavra de Deus, aqueles princípios, a Bíblia, estará no coração de todos. E nunca mais pecará, né? Viverá um tempo de paz depois do juízo. Então, durante o julgamento do juízo final, cada pessoa receberá seus próprios... o seu livro de ações. Cada um receberá seu livro de ações. A diferença vai ser, quem recebeu o livro com a mão direita, ele está aprovado, né, por Deus, e vai subir, vai para o lugar de eternidade. Quem receber o livro com a mão esquerda das suas ações, ele não vai para o Janar, para o paraíso. Ele vai para o Jahaná, que é o inferno, porque foi uma pessoa ruim, uma pessoa que negou ao Corão, foi uma pessoa que negou as leis de Deus, tá? Então, o Alcorão também afirma que alguns pecados podem condenar as pessoas ao inferno. Quais são esses? A mentira, a desonestidade, a corrupção, ignorar Deus, as revelações de Deus, negar a doutrina da ressurreição, recusar ajudar os pobres, né? Viver uma vida de opulência, de ostentação, oprimir economicamente, explorar as pessoas. Então, na crença islâmica, essas pessoas aqui que convivem dessa forma irão para o inferno, tá? Para Jahannam. E outros que não foram infiéis, mas depois de um período, eles podem ser admitidos, né, depois de um justo castigo, e depois passar pelo outro lado, né, para o paraíso. Enfim, as contas do julgamento são cobradas, tá? E isso é interessante, que para eles as contas estão repletas com a ênfase de Deus, né, que é misericordioso em perdoar, e que o perdão e a misericórdia serão concedidos naquele dia, na medida de quem e do qual o que ele fez e o que é merecido para cada um, tá? E isso é um pouco parecido com a teologia que nós temos, cristãos, os protestantes reformados, né, que afirma que a salvação é pela graça de Deus e não por atos. Os islâmicos, eles ensinam isso também.
E claro, antes que você me pergunte, Robert, eles são muito rígidos, eles são extremistas, eles matam e fazem acontece. Aprenda. Existem grupos e grupos, existem olhares e olhares, existem extremistas em todos os ambientes. Então você não pode pegar os radicais xiitas, por exemplo, e colocá-los como o montante dos muçulmanos. E compreende? Então é preciso ter um pouco de sabedoria no processo, porque eles fazem guerra, mas não esqueça que existem ali pessoas fiéis, tementes a Deus, que estão sofrendo diante da guerra, que estão sendo abusadas, estupradas, violentadas, que passam fome. Então entenda que existem os extremistas, os radicais, que interpretam também o Alcorão para a morte, assim como existem cristãos e judeus que interpretam a lei para a morte e outros para a vida. Tá? Então você precisa aprender a dividir um pouco sobre isso, tá? E depois a gente vai falar sobre o juízo final de acordo com os judeus também, para você ver o quanto que as três religiões elas se conectam em muitos temas, em muitos pontos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, indique a um amigo, tá? Escreva aí o que você achou. Se você quer que a gente fale um pouco mais sobre muçulmanos, sobre judeus, sobre a hermenêutica de mundo deles, e a gente vai trabalhar, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima!